através da tua palavra e que nós possamos crescer em espírito, em verdade, em conhecimento e em sabedoria. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa quinta aula, como eu disse, você vai ter acesso à apostila completa posteriormente, é o mundo espiritual. E é o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo natural. Assim como nós não temos visão do ar que nos cerca, isso não o permite não existir. Pelo contrário, nós não vemos o ar, mas ele é real. Ele completa um espaço. E o mundo espiritual é assim. Invisível aos nossos olhos nus, mas tão real quanto eu e você. Dentro do cristianismo, em momentos que a Bíblia aborda o mundo espiritual e mostra a sua importância, a sua influência nas nossas vidas. Porque quando nós não temos conhecimento do que enfrentamos, estamos sujeitos a perder uma batalha. Naquele livro bem famoso chamado Arte da Guerra, o autor diz que quando nós não conhecemos o nosso inimigo, mas nos conhecemos, perderemos uma batalha e ganharemos outra. Quando nós conhecemos o nosso inimigo e nos conhecemos, venceremos todas as batalhas. Mas quando nós não nos conhecemos e não conhecemos o nosso inimigo, estamos fadados a perder todos os combates. Olha que interessante. Um conhecimento secular, ou seja, que não é bíblico, mostra claramente que nós temos que conhecer contra o quê, contra quem e quem está nos ajudando. Não só se trata de inimigos, nós iremos tratar sobre isso, mas se trata de aliados, se trata do cuidado de Deus com as nossas vidas. Mas vamos lá. Como eu disse, o mundo espiritual ele é real, tão real quanto eu e você. A palavra ela nos permite, através do conhecimento, obter recursos para discernir aquilo que nós não podemos ver. Amém? Em Romanos 8:18 diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Este versículo ele nos encoraja a olhar que o que nós vivemos hoje, a materialidade, a vida, ela é fina, ela vai ter um fim. Alguns vivem um pouco mais, outros vivem muito menos. Mas uma coisa é fato, todos nós iremos chegar ao nosso fim. Isso pode levar a gente para um pensamento bem depressivo de que não tem sentido viver. Mas, para mim, isso me dá esperança de que não importa o que aconteça nessa terra, nós temos uma glória eterna, nós temos um Pai que nos espera. Nós somos seres espirituais, como foi dito na aula sobre a nossa concepção, né, a trindade do homem. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência. Em Hebreus 4:12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu, como um estudante da psicologia e do aconselhamento clínico, esse versículo ele me pega de uma maneira mais profunda, porque a palavra de Deus ela tem a capacidade de gerar esse discernimento para dividir o que é alma e o que é espírito, ou seja, o que é de ordem natural e o que é de ordem espiritual, emocional. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Hebreus 4:12, percebemos que temos a capacidade de discernir que existem coisas que são alma, existem coisas que são da emoção, da psique, da naturalidade. Mas existem coisas que são influências no nosso espírito, ao nosso redor, por o mundo espiritual. E somente a palavra de Deus, somente o discernimento do Espírito Santo, nos permite saber o que é o que. No passado, pessoas que eram acometidas de doenças psicológicas, como a esquizofrenia, eram taxadas de, às vezes, de possessas, conturbadas por espíritos malignos. Eu não duvido que existe sim uma influência do mundo espiritual sobre uma mente fragilizada. Mas eu acredito que quando nós olhamos à luz da palavra, nós podemos discernir e acolher e cuidar a pessoa, seja da maneira prática, natural, medicamentosa, né, da psicoterapia, todo um cuidado, e da maneira espiritual, onde nós iremos lutar com armas espirituais e não mais com armas naturais. Em Efésios 6:11 e 12 diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nesse texto de Efésios, nós estamos vendo Paulo dizer: sua luta não é contra as coisas carnais, mas não está anulando que existe uma carnalidade, existe uma naturalidade. Então, quando nós olhamos para o nosso mundo sendo natural, mas por uma perspectiva do sobrenatural, nós podemos buscar sentido nas coisas. Nós podemos encontrar sentido até nas aflições. Essa semana eu fiz um vídeo que falava sobre encontrar sentido nas dores. Quando é dito que nós temos que nos alegrar nas dificuldades porque ela gera uma fé madura.
O que é uma fé madura? Não é uma fé irracional, não é um pensamento infantilizado, mas um pensamento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus, dentro da sua soberania espiritual, não deixou o controle do natural. E eu quero abordar agora o tema dos nossos auxiliadores, os anjos. Estamos falando de um mundo espiritual, iremos abordar 3 pontos: anjos, demônios e o humano, e o ser humano. Eu não tenho intenção de uma aula profunda de angiologia ou demonologia, não sei se são esses os termos corretos, mas não é o meu caso. O meu caso é explicar que sim, existem forças sobrenaturais, onde nós não teremos conhecimento, nós não poderemos discernir tudo, porque não nos cabe. Mas quem são os anjos? Anjos são seres celestes, criados por Deus para servi-lo e adorá-lo. A Bíblia nos ensina que eles têm funções específicas. Apenas alguns anjos são mencionados os seus nomes, mas a Bíblia cita números que ultrapassam o número de ser humano que nós temos na Terra. Diferente dos anjos, o homem foi criado com livre-arbítrio. Os anjos, eles são servos do Senhor. E eles são espíritos ministradores. Esse é o nosso ponto 1. Anjos são espíritos ministradores. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu e você. Os anjos não são os nossos servos, são servos de Deus. E como servos de Deus, eles ministram as nossas vidas. Eles são protetores, são ajudadores, estão aqui para nos auxiliar. Não é o nosso Paráclitos, que é o Espírito Santo, que eu me emociono e sou apaixonado por falar dele, mas são espíritos que estão aqui para nos auxiliar. Em Marcos 1, 11 e 13, fala assim: então veio uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Imediatamente, o Espírito Santo impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, já vamos falar sobre ele, estava com os animais selvagens, naturalidade, natureza, e os anjos o serviam. Percebe? Jesus esteve 40 dias em jejum. Os anjos o serviam nesse tempo. Não quer dizer que eles estavam suprindo a fome só de Jesus material. Ele estava num período, mas eles estavam cuidando, servindo, zelando. E como comparar a grandeza de Cristo com a nossa pequenez? Não é possível. Mas mesmo assim, o Pai, aquele que está acima de todo nome, aquele que está sentado acima dos astros celestes, se importa em colocar seres tão poderosos para nos guardar. Sua missão, uma das suas missões e propósitos é servir o povo de Deus. Esses filhos que vão herdar essa salvação. E assim, eles fizeram primeiro com Cristo. Eles serviram e cuidaram do Cristo. Eles estão aqui para servir e cuidar de nós, para vivermos o propósito que Deus tem para nós. São usados por Deus nessa terra. Em Hebreus 13:2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolhem anjos. A gente já deve ter ouvido algumas vezes histórias de pessoas que ajudaram uma pessoa em estado de necessidade ou alguma situação e depois não tem explicação porque essa pessoa... Eu não sou de ficar espiritualizando todas as coisas. Com o tempo, pela maturidade que foi sendo desenvolvida, eu aprendi a não naturalizar todas as coisas. Nós não fazemos, quando lemos esse texto, pensando que essa pessoa que nós ajudamos é um anjo e vamos receber algo em troca. Não. Nós olhamos para todas as pessoas que ajudamos e interpretamos, independente se ela é ou não é um anjo, eu estou fazendo porque é um semelhante. É um semelhante meu. Um irmão. É um ser humano. Os anjos, eles estão entre nós. São servos de Deus e ministram as nossas vidas de múltiplas formas. Um anjo trouxe a mensagem para Maria de que ela teria um filho e que esse filho seria chamado Emanuel. Um anjo conversou com Abraão. Um anjo ministrou o que haveria de acontecer. Na Bíblia existem relatos, e não tem tempo para a gente falar de todos os relatos, mas eu te aconselho a buscar a forma que Deus usa os seus servos para cuidar de nós, que somos seus filhos. Outro ponto que eu quero falar é sobre demônios. Eu não gosto de ficar dando muito crédito para demônio. Tem gente que demoniza tudo. Tudo na sua vida é culpa do devorador, é culpa do demônio, é culpa de Satanás. E eu não estou dizendo que ele é santo e que ele é puro, pelo contrário. Ele tem a sua condenação decretada desde o início da palavra de Deus. Muitas coisas que nós vivemos e colocamos a culpa no diabo são culpa nossa mesmo. E nós abrimos brechas, nós toleramos comportamentos, nós não nos posicionamos e ele age dentro de uma legalidade. Eu quero que você olhe para mim com muito carinho. Deus não é legalista, mas Deus é um Deus de ordem. Ele é o justo juiz. E para ser o justo juiz, ele tem que aplicar as suas regras. Satanás conhece a Bíblia muito mais do que o melhor teólogo que já pisou nessa terra. Porque ele viveu a história. Ele sabe de cada detalhe. Aonde nós podemos errar, aonde nós iremos pecar. Porque ele conhece
Existe um livro muito bom chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro do Spurgeon é muito, muito bom, porque mostra que ele trabalha de uma maneira muito organizada e ordenada, porque ele sabe aonde são as legalidades que nós damos em nossas vidas. Então, eu não estou dando crédito, mas estou dizendo que ele só pode agir em sua vida a partir do momento que você abre as portas ou deixa a casa vazia. Mas vamos lá. Gálatas 1,8 diz: Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Em outras versões, nem tudo que é de ordem espiritual provém de Deus. Nem tudo que é luz e reluz é luz. A Bíblia diz que Satanás vem e se apresenta como um anjo de luz. Está dizendo que nem se um anjo do céu, descendo, brilhando, coisa mais linda do mundo, te anunciar um evangelho que vai contra a palavra de Deus, que vai contra os princípios que Deus estipulou para essa terra para que nós vivêssemos uma vida abençoada e abundante. Você tem que falar, Ana, aparta-te de mim. Isso não vem de Deus. Percebe que quando Pedro, Jesus diz que vai ser morto, que vai ser crucificado, e é necessário que ele morra para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que você pudesse estar sentado aqui agora, ouvindo a palavra de Deus. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro diz que ele não deixaria, que ele impediria aquilo, impulsivo, fala pensando e pensa falando, mas Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. Porque tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus não tem como ter vindo de Deus. Deus não é um Deus ambíguo. Então, nem tudo que é espiritual provém de Deus. Tiago 1, 13, 15 diz assim: Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A ele, ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atrai o engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Nós não somos tentados por Deus, nós não somos tentados pelo diabo, nós somos tentados pelos próprios maus desejos. Ele, sabendo, vai nos levar a situações que a nossa tentação vai ser aumentada. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós fugirmos do diabo, não temos como, porque ele é espírito. Se ele entrar dentro do quarto, trancar todas as portas, ele vai entrar dentro do quarto. Claro que o sangue do Cordeiro está nas umbrais das nossas casas, ele não tem poder dentro da minha casa, dentro da tua casa, em nome de Jesus. Mas entenda o que eu quis dizer. Não dá para fugir. A partir do momento que você abrir uma legalidade, a porta está aberta. Você pode estar dentro de um templo, de uma igreja, e ele vai entrar, porque ele é espírito. Então a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas fuja da aparência do mal, porque a aparência do mal é o que pode fazer a tentação gerar o pecado, dar a luz ao pecado, e esse, sendo consumado, vai dar luz à morte. É a separação nossa do eterno. O pecado ele tem a raiz no coração do caído. Em 1 João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu já ouvi gente falando que acredita em Deus, mas não acredita no diabo. É como se eu dissesse, eu acredito na luz, mas a escuridão eu não acredito. A definição de trevas é a ausência total de luz. A definição de frio é a ausência total de calor. A definição de Satanás é a ausência total do que define Deus. É tudo aquilo que afronta e vai contra a presença e a palavra de Deus. O texto de 1 João está dizendo que Satanás pratica o pecado, ou seja, a prática de sua vida é afrontar a Deus. É tentar afrontar a sua criação. Então, o primeiro rebelde da história da humanidade começou no céu, porque ele afrontou e se achou superior a Deus. E esse espírito é usado para ministrar as nossas vidas. Às vezes, como discípulos de Cristo, nós damos lugar para pensamentos que não são bons. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se você tentar resistir à tentação, à aparência do mal, você está ferrado. Porque é aí que ela vai se manifestar, porque uma hora você vai estar fraco. Então eu fujo da aparência do mal, mas eu resisto, porque ele não tem poder. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós já tivemos uma aula só sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a divindade de Deus. Não podemos equiparar forças, mas o que prevalecerá? O bem ou o mal? Depende qual você irá alimentar mais. Terceiro ponto é o homem e o mundo espiritual. Nós, como seres naturais, estamos totalmente em contato com a natureza. Nesse momento, eu tenho uma mesa na minha frente, eu tenho uma cadeira atrás de mim. O ar que me cerca, o oxigênio que me cerca é real. A luz, a radiação da luz que está iluminando meu rosto, as ondas sonoras que fazem com que você ouça a minha voz. Nós temos uma relação tão real com o mundo espiritual quanto temos com o mundo natural. O homem, ele é tripartido, como eu disse, corpo, alma e espírito. Nós somos seres espirituais e temos uma alma, uma emoção, uma psique e habitamos em um corpo. O espírito do homem é a parte que conecta com Deus. Deus é espírito. Deus é espiritual.
Como eu posso negar a existência de um mundo espiritual sem negar a existência de Deus? É impossível. Deus é espiritual. Então, quando eu olho para o homem espiritual que se conecta a Deus, esse espírito ministra a minha alma e a minha alma governa o meu corpo. Porque diz que a nossa carne tem que ser crucificada. Ou seja, ela tem que ser governada. João 4,24 diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, um Deus espiritual precisa de uma adoração espiritual. Então, quando estamos no Novo Testamento, quando Jesus vem e atesta a nova aliança, atesta que o seu sangue foi o último sacrifício necessário e que o preço foi pago, tetelestai, nós temos a oportunidade de adorar a Deus em um outro nível. Nós temos que fluir no mundo espiritual. Não espiritualizar tudo a ponto de descaracterizar a natureza ou as próprias consequências das nossas ações. Mas também não naturalizar tudo e dizer, não, isso não tem nada a ver. Existe um problema muito sério em naturalizar o que é espiritual ou espiritualizar aquilo que é natural. Ah, estou passando por dificuldades na minha vida. Tá bom, vamos olhar o que é de ordem natural e vamos olhar o que é de ordem espiritual? Aí você vai encontrar equilíbrio e sabedoria. E é o tema base da minha vida. Quando o homem cai no pecado, separação, a morte, porque Deus falou para Eva e Adão, não comam do fruto. Falou para Adão e para Eva, né? Não comam do fruto, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. O que isso queria dizer? O dia que vocês comerem, o seu espírito vai ter uma cisão com o meu espírito. Naquele momento, Adão tem vergonha de Deus, ele se esconde de Deus, e é assim que nós fazemos quando nós pecamos, quando nós caímos em pecado. Existe uma cisão com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, e aí nós nos envergonhamos, nós nos isolamos, nós impedimos que o seu Espírito ministre o nosso coração, porque trevas e luz não combinam, não tem como misturar. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, como eu disse, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós, por natureza, temos o pecado dentro de nós. E por natureza, nós temos a opção de acolher Jesus Cristo em nosso coração, aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador, e renunciar à natureza adâmica e escolher a natureza do segundo Adão, de Jesus Cristo, que é a natureza do céu. Existe uma redenção e uma nova vida quando nós temos a nossa convicção em Jesus Cristo. Então as forças espirituais que nos governavam no pecado, hoje irão nos governar no Espírito Santo. Efésios 2,1 diz, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O pecado é o que permite que o nosso espírito não conecte-se com o Espírito de Deus. Porque estamos tão cansados, porque nós estamos vivendo a geração mais depressiva, angustiada, ansiosa da história da humanidade até agora. Porque nossa geração é a que menos se conecta com Deus, é a que menos reverencia, é a que menos consegue enxergar Deus como uma figura de Deus Pai. 2 Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo, aquele ser humano que não tinha conexão com o transcendental, já passou. Eu tenho a chance de viver o novo. Eu tenho visto dentro da psicologia o tema espiritualidade, transcendência, aparecer com frequência. Porque as pessoas estão percebendo que não é possível se alcançar uma vida mentalmente, psique, saudável, sem se conectar com algo sobrenatural. E eu estou falando é da presença do Deus vivo, do Deus, como diz lá no Novo Testamento, o Deus que não tem nome, mas nós sabemos, Yahvé, o Deus de Israel, o Deus, o Pai de Jesus Cristo, aquele que o Espírito Santo fluiu e nos acolhe. Nós temos uma luta espiritual e o homem tem um papel nessa luta. Em Efésios 6,10 diz, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos uma luta espiritual. A sua família, ela enfrenta lutas espirituais. Nós aprendemos coisas lindas. E como homens, a nossa luta, ela não é com o braço. A nossa luta é com os joelhos. Nós temos que ser pessoas honradas, mulheres que se levantam em oração, porque a sua luta não é contra a carne. Existem problemas na sua vida, existem situações na sua vida, existem bênçãos na sua vida, que não serão derrotadas, alcançadas, ou, no caso das situações, dos problemas, ou alcançadas, vividas, desfrutadas, se você não for com uma atitude espiritual. E ali nós teremos uma aula que vai falar sobre jejum. O jejum nos enfraquece fisicamente, aguça nossa mente e torna o nosso espírito sensível à voz de Deus.
Nós temos uma autoridade no mundo espiritual. Lucas 10:19 diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. A nada vos fará dano e nada vos fará dano algum. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aqui está dizendo que nós temos uma autoridade. Lucas está dizendo, Jesus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Só que nós temos que ser congruentes com aquilo que nós queremos. Qual é a congruência? Pô, como que eu vou para uma luta desequipado, desequilibrado, não alimentado, não treinado e eu quero me sair bem? Não é assim que funciona? Geralmente, tem um termo em inglês, né? Cannon food, que é bucha de canhão, né? Como se fosse uma bucha para queimar primeiro. Então, você tem um exército de pessoas treinadas e você tem pessoas não treinadas. Joga quem não é treinado, morre, se matar morreu, beleza, cansou o inimigo, agora a gente entra. Você acha que Deus quer que a gente seja esse tipo de soldado? Pelo contrário, ele está dizendo que ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Só que o povo tem perecido por quê? Falta de conhecimento. Conhecimento do seu lugar no mundo espiritual, conhecimento da tua autoridade no mundo espiritual. E eu quero encerrar dizendo em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não foi feito para essa terra, você não foi feito para a morte, e muito menos você foi projetado para o pecado. O pecado é uma deformidade que acontece no seu corpo e na sua alma e afeta a perfeição do espírito, porque o espírito veio de Deus e ele voltará a Deus e nós viveremos o sobrenatural nessa terra. Deus te abençoe. Essa foi a nossa 5ª aula do curso Raiz na Fé. Temos mais 5 aulas pela frente e que no nome de Jesus você seja abençoado de todas as maneiras. Fique com Deus. Até a próxima. Bem-vindos à nossa 5ª aula do curso Raízes na Fé. Esse curso é um curso introdutório básico sobre o Evangelho, sobre o cristianismo. E eu tenho certeza que ele vai sanar algumas dúvidas e vai criar um monte de outras dúvidas. E isso é bom, porque a fé ela vem pelo ouvir da palavra e a palavra de Deus.